E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz. A aula de hoje é sobre química orgânica, nomenclatura de hidrocarbonetos. Vamos lá? Antes de começar, vamos falar um pouquinho sobre o que é função orgânica. É uma série de compostos que possuem propriedades químicas semelhantes. Essas propriedades se dão por agrupamento atômico, ou, melhor dizendo, grupos funcionais. Vamos ver alguns exemplos. Os hidrocarbonetos, eles possuem a característica de conter somente carbono e hidrogênio. Já a cetona, ela possui a característica de ter um carbono ligado duplamente com o oxigênio. De um lado pode ter aqui outra cadeia carbônica e aqui também outra cadeia carbônica. Já o ácido carboxílico, ele é caracterizado por ter aqui ó, C dupla O e aqui do lado ligado o OH. Pode ser ambos os lados e aqui a continuação da cadeia carbônica. Já o álcool tem a característica de ter a função, que é a cadeia carbônica ligado com OH. Já o aldeído tem a característica de ter C dupla O e de um lado ligado aqui um hidrogênio. Hoje vamos falar exclusivamente sobre a nomenclatura de hidrocarbonetos. Como eu já citei anteriormente, hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Tem as subclasses principais, são os alcanos, que possuem somente ligações simples, alcenos, que possuem ligações duplas, alcinos, que possuem ligação triplas, alcadienos, que possuem duas ligações duplas, os ciclanos, que são ciclos de carbono com ligações simples, os ciclenos, que são ciclos de carbono com ligação dupla, e os aromáticos, que possuem o anel de benzeno. A nomenclatura de hidrocarbonetos é dada e definida pela IUPAC, que é o Instituto Universal de Química Pura e Aplicada. Possui três partes principais do nome, que é o prefixo, o infixo, que é a parte do meio, e o sufixo, que é o final do nome. O prefixo diz respeito ao número de carbonos, o infixo ao tipo de ligação e o sufixo depende da função orgânica que ele pertence. A nomenclatura dos prefixos segue a seguinte regra: se a cadeia tem um carbono, o prefixo é met, 2 carbonos, et, 3 prop, 4 but, 5 carbonos, o prefixo é pent, 6 hex, 7 hept, 8 oct, 9 non, 10 dec e 11 undec. Aqui para memorizar dos 5 adiante, basta lembrar quantas vezes um time é campeão. Se é 5 é penta, se é 6 é hexa e assim por diante. Mas essa nomenclatura não para no 11 carbonos, continua, mas isso você pode adquirir uma tabela com todos os prefixos. O infixo diz respeito ao tipo de ligação. Se na cadeia carbônica possui só ligações simples entre os carbonos, então o infixo é an. Se possui uma ligação dupla, é en. Se possui uma ligação tripla, é in. Duas duplas, di, que quer dizer dois, e en, que quer dizer dupla. Duas triplas é di in, lembrando, di quer dizer duas e in, tripla ligações. E aqui trien, porque quer dizer três ligações duplas. O sufixo depende da função orgânica, mas como vamos tratar hoje somente dos hidrocarbonetos, o sufixo é o. Então, um exemplo de nome seria a junção de met, an e o conhecido metano. Vamos seguir. Alcanos, também conhecido de parafinas. Eles possuem somente ligações simples entre os carbonos. Sua fórmula geral, para mim descobrir a fórmula de um alcano, segue a seguinte regra: CnH2n mais 2. Significa que, se um alcano tiver 4 carbonos, então a quantidade de hidrogênio será o dobro, 8 mais 2, então seria 10. Viu que facilidade? Os alcanos, eles são acíclicos, quer dizer cadeia aberta, não cíclica, e saturada, só possui ligações simples. Então a nomenclatura seria an e o final o. Alguns exemplos. Olha essa daqui, ó. Só possui um carbono, então o prefixo seria met. Só tem ligações simples, porque não tem outro carbono, então o meio é an e o final o. Olha essa outra cadeia carbônica, possui dois carbonos, né? Olha aqui, dois carbonos. Então, et, possui só uma ligação simples entre os carbonos, então é an, e o final, hidrocarboneto, o. Agora olha essa outra cadeia, 1, 2, 3, 4 carbonos. O prefixo para 4 é but. Aqui só tem ligações simples, então é an, e o final, hidrocarboneto, o. Aí tem o exemplo do metano, o etano e o butano. Viu como é simples? Os alcenos ou olefinas. A sua fórmula geral é CnH2n. Significa que se eu tiver uma cadeia, um alceno com 5 carbonos,
possui o dobro de hidrogênio. Então, possuem 10 hidrogênios. Fácil, né? Os alcenos, eles possuem aqui cadeia acíclica, quer dizer que é aberta, e insaturada porque tem uma dupla ligação. Então, sua nomenclatura utiliza o infixo em e o final o por se tratar de um hidrocarboneto. Alguns exemplos, ó. Tenho 2 carbonos, então o prefixo é et, mas ali no meio tem uma ligação dupla, então fica em, e o final, por ser hidrocarboneto, o. Olha só, agora ali eu tenho 3 carbonos, então met, et, prop. Aí eu tenho uma ligação dupla em e o final o. Agora olha esse outro exemplo aqui, ó. Met, et, prop, but. 4 carbonos. Tem uma ligação dupla lá no carbono da ponta. Então fica um em. Mas por que esse um em? Porque aqui tem outras maneiras de se ter essa dupla ligação. Poderia ser no meio. Aí a dupla ligação seria no carbono 2. E aqui é importante prestar atenção nessa regra, porque o 1 deve ser seguido aqui de hífen dos dois lados. E o final, por ser hidrocarboneto, o. Quando é no carbono 1 a dupla ligação, eu também posso não colocar o número, fica sendo buteno, porque quer dizer que essa dupla ligação está no carbono 1, que poderia ser desse lado ou desse, e seria a mesma estrutura. Se tivesse nesse carbono aqui no carbono 2, teria que ser but2eno. Vamos falar um pouquinho sobre esse buteno, pessoal. Ocorre nele o caso da isomeria. O que seria isomeria? Iso quer dizer igual. Imeria ou mero quer dizer parte. Então, existem várias formas de representar o buteno. Olha só, aqui a dupla ligação está no carbono 1, aqui no carbono 2, aqui no carbono 2, só que tem o que a gente chama de isomeria cis-trans, quando esses ligantes aqui ó, estão do mesmo lado, e o trans quando eles estão em lados opostos, isso aqui é conhecida como a isomeria cis-trans. No caso dessa substância, que também tem a mesma fórmula do buteno, mas não é, esse é o metilpropano, ó, porque tem 1, 2, 3 carbonos na cadeia, e aqui tem o ligante aqui, que é um carbono só. Então essa cadeia é essa e aqui um ligante. Então é importante falar um pouquinho sobre isso daí e a importância de se numerar a cadeia para dar o nome correto do composto. Novamente, ó, a importância de se numerar o carbono corretamente para dar o nome. Ó. De onde eu começo a numerar? Da extremidade mais próxima a que está a dupla ligação. Nesse caso, eu começo a numerar aqui e aqui também eu numero dessa ponta para lá. Então, o nome correto desse composto aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, seria pente. Aí no carbono 1 está a dupla ligação, em quer dizer a dupla, e o final é o. Não seria adequado eu dar esse nome aqui, ó, pente 4eno, porque daí quer dizer que eu começaria a numerar dessa ponta, ó, 1, 2, 3, 4, daí seria esse nome. Mas está incorreto, então o correto seria pente 1eno e não pente 4eno. Então esse nome aqui estaria errado. Agora essa daqui, ó, começaria também a numerar dessa ponta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui seria X, 2, no carbono 2 está a dupla ligação, eno. Não seria correto eu dar esse nome aqui, ó, X4eno, porque significa que eu começaria a numerar desse lado para o outro. Então também essa molécula aqui, X4eno, estaria incorreto, beleza? Alcadieno significa que tem duas duplas ligações nesse composto. A fórmula geral é carbono e o número de hidrogênios o dobro menos 2, porque aumentou uma dupla ligação, eliminando assim 2 hidrogênios. Então se eu tivesse um alcadieno aqui ó, com 8 carbonos, qual seria o dobro de 8? 16 menos 2, 14. Então a fórmula seria C8H14 e aí fica fácil eu calcular o número de hidrogênios e carbonos, beleza? Bom, eles também são acíclicos, são abertos, né, alifáticos e insaturados. Então, sua nomenclatura usa o infixo dien, que significa duas duplas, e o sufixo o, porque é hidrocarboneto, só tem carbono e hidrogênio em sua forma. Olha um exemplo, ó. Tenho 4 carbonos, então o prefixo é but. No entanto, ali eu tenho duas ligações duplas, no carbono 1 e no carbono 2. Ficaria but 1,2 dien, que é duas duplas, e o final o. Aí, no mesmo caso aqui, ó, seria incorreto eu começar a numerar para cá. 1, 2, 3, que daí teria o número 2 e 3. Então, ali o nome
But 2, 3 de eno estaria errado porque a soma 2 mais 3 dá 5 e a soma 1 mais 2 dá 3. Então, o nome aqui embaixo aqui estaria incorreto porque não segue a regra dos menores números. Vamos para mais um exemplo. Olha só, essa molécula tem 1, 2, 3, 4, 5 carbonos, prefixo pente. E aí a dupla ligação aqui está no carbono 1, 2, 3... Aqui 4 e 5, então dá no 1 e no 3. Dien, porque é duas duplas e o final é O. Estaria incorreto se eu começasse a numerar daqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Porque daí a dupla ligação estaria no carbono 2 e no 4. Deixando assim maiores números aí na fórmula. Ó. 1 mais 3 é 4 e 4 mais 2 é 6. Então esse nome aqui estaria errado. O nome adequado é pente 1,3 dieno. Vamos lá, alcinos, ou conhecido também como alquinos, tem na fórmula uma tripla ligação. A fórmula geral, por exemplo, se eu tenho 5 carbonos, H é o dobro menos 2. 5 vezes 2, 10, menos 2, 8. Da mesma forma que os alcadienos, que tem duas duplas, né? Vamos lá, também são alifáticos, abertos e insaturados, e a nomenclatura tem in no meio e o no final. Vamos para um exemplo aqui, ó. 2 carbonos, prefixo então seria aqui, ó, et. Aí no carbono 1 ali, tanto faz a ordem ali, teria um in, porque tem uma tripla ligação, e o final é o. Ou simplesmente etino, porque qualquer carbono que eu chamar de 1 aqui, vai ser etino da mesma forma. Outro exemplo, ó, tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, então o prefixo ex. E aqui eu preciso numerar desse lado, ó, 1, 2. Não desse aqui, seria 1, 2, 3, 4. Então aqui está no 2, começa a numerar desse lado. Então x2 ino. Se eu começar a numerar do outro lado, ficaria x4 ino, que estaria errado. Então esse nome aqui está errado, o correto seria x2 ino. Beleza? Dê o nome e o PEC, né, do Instituto Universal de Química Pura e Aplicada dos compostos abaixo. Ó. 4 carbono, então o prefixo é met, et, prop, but, seria but. Só tem ligação simples, então o meio do nome é an e o final o. Aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, também seria but. E aí, aqui no carbono 1, que eu numero desse lado, fica mais próximo da ponta, but 1 o quê? Um ino. Por que ino? Porque uma tripla ligação. E o final é o, porque é hidrocarboneto. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Então, o prefixo é ex, de 6 carbonos. No entanto, aqui no carbono 1 possui a dupla ligação. Novamente, numero dessa ponta, porque a outra ali ficaria no carbono 5. E aqui, no carbono 1, é a mais adequada. Então, ex, 1 o quê? Dupla ligação. Então, é eno. Ex, 1eno, certo? Aqui, ó, quantos carbonos? 1, 2, 3, então o prefixo é prop. Tem duas duplas, está no carbono 1 e no 2, só tem uma forma de colocar a numeração ali, tanto faz se é da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita. E aí, 1, 2, o quê? Duas duplas, então dieno. Aqui, 1, 2, 3, 4 carbonos, então o prefixo é but. Aí no carbono 1 aqui, 2, e no carbono 3 tem a dupla ligação, duas duplas. Se eu começar a numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, também está no carbono 1 e no 3. Então, qualquer dos lados vale aqui e é igual. But 1,3, duas duplas, então di, e aí eno. Aqui, vou começar a numerar essa ponta aqui, porque tá mais próximo. Então, carbono 1, 2, 3, 4 e 5. Prefixo de 5 carbonos, pente. Aí aqui no carbono 1 e no 2, 1,2. Tem o que? Duas duplas. Aqui também tem duas duplas, também é um alcadieno, no entanto, presta atenção, olha só. Aqui, esse composto CH2 repete 4 vezes, então tem 4, 5, 6, 7, 8 carbonos. Então, o prefixo é oct. Muita atenção à fórmula que eles condensam assim, ó. E aí, ó, no carbono 1 e no penúltimo carbono aqui, que é o 7. Se eu começar aqui 1, também o penúltimo ali seria o 7, e é onde está as duas duplas. Então, 1,7, duas duplas, então é dieno também, uma sequência de alcadienos. Beleza?
Agora, quando tem a fórmula de linha, assim, ó, a mesma coisa, ó, não tem nenhuma dificuldade. Aqui tem um carbono, 2, 3, 4, 5. E aí é o seguinte, aqui, ó, 5, prefixo pente, só tem ligações simples, então an, e o final é o. 1, 2, 3, 4, 5. Qual que é a fórmula? Você lembra? O dobro mais 2 hidrogênios. Então, C5, H aqui, ó, o dobro, 10 e 12. Olha que bacana. Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dupla ligação está no carbono 2. Eu começo a numerar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui, ó, X no carbono 2. Então tracinho 2. E é o que? Dupla ligação. Então em e o final é O. Se eu tenho aqui 6 carbonos, qual seria a fórmula desse composto? Lembrando lá, é o dobro. C6H12. Beleza. Aqui, 1, 2, 3 carbonos. Então eu começo a numerar daqui, que é mais perto da ponta. 3 carbonos é prop. Aí no carbono 1 tem a dupla ligação, 1-eno. Se eu quiser só deixar propeno, vale também. Aí é 3 carbonos e a fórmula, o dobro, H6. Tranquilo? Ó, pessoal, cadeia fechada, ó. Mesma regra, só vai mudar um detalhezinho que eu vou falar depois, ó. 5 carbonos, então o prefixo é pente, 5 carbonos. Vamos numerar, ó. Se eu começar a numerar daqui, ficaria no carbono aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. As duas duplas ficariam no carbono 1 e no 3. Se eu começar a numerar daqui, da mesma forma. Então eu começo a numerar, eu escolho uma ponta aqui mais próxima, tá? Não poderia começar daqui, por exemplo, que ficaria aqui no carbono 1, 2, 3, 4. Ficaria no 1 e no 4. Então é desse jeito aqui, ou do lado oposto, é mais fácil. Então tá no carbono 1, a dupla ligação, e no carbono 3, aí é dieno. Só que só tem um detalhe, essa cadeia aqui é fechada. E para não restar dúvida, né, de como desenhar essa molécula aqui, eu coloco ciclo na frente, porque é uma cadeia fechada. Então fica ciclo, pente e 1, 3 de eno. Mesma coisa para isso daqui, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 carbonos. Então o prefixo é but. E aí aqui, ó, tenho uma dupla ligação, então eu começo a numerar aqui mesmo, 1, 2, tanto faz. Então, 1, sempre no carbono 1 aqui no ciclo, você começa pela dupla, numerar. Ciclo 1, o que? 1 eno. Tem uma dupla ligação. Mesma coisa aqui, ó, met, et, prop. Então aqui, ó, prop. Aí no carbono 1, começa a numerar daqui, sempre começa no ciclo, você começa colocando o número na dupla ligação ou na tripla, prop 1 eno. Simples, né? Só que aqui falta só o nome ciclo. Ciclo but 1 eno e aqui ciclo prop 1 eno. Tranquilo? E o número de hidrogênio, professor? Aí você lembra que o carbono faz 4 ligações. Então aqui, ó, se esse carbono faz 2 ligações, falta mais 2 hidrogênio. Aqui 3 ligações, ó, 1, 2, 3, falta mais 1 hidrogênio. Aqui também e aqui também. Mas então, como é que vai ser a fórmula aqui, ó? 5 carbonos e 1, 2, 3, 4, 5, 6 hidrogênios. Então a fórmula ficou aqui, ó, o dobro, né, menos 4. Aqui esse carbono está fazendo aqui duas ligações, falta mais 2 hidrogênio, aqui também 2 hidrogênio, aqui falta um hidrogênio só para somar 4 ligações, e aqui também. Então eu tenho 4 carbonos e quantos hidrogênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui ficou o dobro menos 2. Cada dupla ligação que existir na molécula, você diminui 2 hidrogênios. Como aqui tem duas duplas ligações e é um ciclo, então diminuiu 4 hidrogênios do dobro de carbonos. Aqui só tem uma dupla, né? Então seria o dobro menos 2, porque só tem uma dupla ligação. Aqui também vai seguir essa fórmula, só tem uma dupla ligação, então seria o dobro, né? Menos 2. Vamos ver, esse carbono faz duas ligações, então falta mais 2 hidrogênios. Aqui falta um hidrogênio, aqui falta um. Então aqui C3, H1, 2, 3, 4. Então H4, o dobro, menos 2. O dobro de 3 é 6, menos 2, 4. Tranquilo, pessoal? Vamos lá praticar também, praticar para aprender cada vez mais, beleza? Muito obrigado por assistir a mais esse vídeo. Não esquece de curtir e também se inscrever no nosso canal. Um forte abraço.